A história que eu quero contar aqui, na verdade, são duas, de muitas e tantas que se tem conhecimento. São relatos e fatos, e não lendas sem sentidos, as histórias do Saci. Então vamos começar por uma história que desde muitos anos foi perdida ao longo da passagem dos tempos. Conta-se que pela época da década de 1950, em uma cidade que era pequena e fronteiriça daqui do interior do Mato Grosso, um homem desapareceu. Um tempo depois, este homem foi visto vagando e perdido entre as matas, e fugia de qualquer contato humano. O homem estava perturbado, sujo e quase louco. Para devolver o homem de volta para a civilização, tiveram que atropelar o tal homem a cavalo e laçá-lo como se fosse um boi arredio. O tal homem jamais voltou ao seu estado natural. Ele não falava coisa com coisa. E este homem dizia ter sido levado para uma moita enorme de espinheiros. Ficou prisioneiro lá por dias, sem ver ninguém e sem falar com pessoas, passando frio e sede e muita fome. E quem foi que fez isso tudo? Foi o Saci. O Saci queria um amigo e alimentava de vez em quando seu amigo no cativeiro com algumas frutas do mato. Levava para ele mel e água, e isso era bem raramente. Até o dia em que, nas muitas ausências e horas de solidão em que o Saci lhe deixava, ele, enfrentando todas as dores e torturas, atravessou os espinhos e os insetos venenosos que o impediam de fugir dali. Claro que a essa altura ele já tinha perdido o juízo. E então ele foi encontrado vagando pela estrada, foi capturado pelos homens e devolvido à civilização. Porém, ele nunca mais voltou a ser o que era antes. E essa outra história que vou contar aconteceu em meados de 1930, que foi me contado por um conhecido do meu pai, que foi lhe passado pelo seu avô. E às vezes me pergunto se esse Saci é o mesmo Saci da situação anterior. Porque, pelo que se falam, um Saci seria imortal. Bem, essa história se chama O Homem Amigo do Saci. E este homem contou para o meu pai que o avô dele, desde novo, era amigo de um Saci. Esse Saci vivia na mata perto de uma fazenda. E o pai dele lhe levava fumo e conversava com ele, e andavam juntos. E sempre o pai dele tirava algumas horas de sua vida para dar atenção para o seu amigo Saci. E esse Saci morria de ciúmes do pai dele e não deixava ele ter outra amizade. E quando ele se casou e a sua esposa estava grávida, o Saci ficava com muitos ciúmes. E o bicho era daqueles que ficava invisível quando queria. Ele andava às vezes ao lado do homem, e quando os dois, mãe e pai, iam andando pela rua e nas chácaras de mão dadas, o Saci queria afastar essa mulher do seu marido. Ele empurrava ela para longe, até que certa vez ela tomou um susto e um tombo. E então perdeu a sua primeira gravidez. Na cabeça desse Saci, aquele homem seria o seu amigo para o resto da vida. Tanto que certa vez que as crianças estavam com os 10 ou 12 anos, as meninas estavam brincando no seu quintal. O pai havia perdido a hora de visitar o Saci. Então a saudade bateu mais forte,
E de repente, apareceu ali no quintal um negrinho da mesma idade das crianças. Ele estava no meio delas, que brincavam de roda em seu terreiro. A mãe delas viu lá do interior da casa quando o diabinho apareceu perto das crianças, que se assustaram e correram para a mãe. E quando o marido chegou, ela mandou que ele levasse um fumo para o bicho. Então ela diz: "Homem, vai levar um fumo pro seu Saci, que ele já até apareceu aqui te procurando." As meninas falavam que ele soltava assobios e pareciam vir de direções indefinidas. Era um barulho que ecoava de todos os cantos. A criatura usava um pano vermelho na cabeça e desaparecia de um lugar e aparecia em outro. E depois que o pai das crianças levaram fumo para o Saci, as crianças viram apenas um redemoinho de terra vermelho indo para os limites da propriedade. E o Saci só se afastou do homem quando ele se mudou daquela cidade do interior. Porém, conta este amigo do meu pai que esse Saci ainda vive lá, assombrando a todos que mudam para aquela propriedade. Boa noite. Uma amiga da minha avó foi morar no meio do nada e queria muito ter um filho. A sua vontade era tanta que até o seu peito deu leite. Enquanto seu marido ia para o trabalho, ela ficava em casa assistindo TV. Até que um dia, um menino de uns 4 anos, loiro, de olhos azuis e com o cabelo enroladinho, apareceu em seu portão pedindo comida. E ela ficou tão feliz que o deu do seu próprio leite. Bem, isso se repetiu dias e dias, até que um dia ela suspeitou. Como esse menino vem aqui todos os dias, se aqui é no meio do nada? Então, um dia que o garoto veio, ela esperou ele tomar o leite e lhe perguntou: "De onde você vem? Quem são seus pais? E quem é você?" Quando ela falou isso, o menino começou a rodar muito rápido como um peão. Os seus cabelos loiros foram ficando vermelhos, e a sua pele rosada foi se soltando e ficando bem preta, e os seus olhos azuis ficaram amarelos. Então a mulher pegou uma vassoura e deu na criatura. E quando ela fez isso, a criatura saiu girando e quebrando tudo até voar pela janela. Então ela pegou a vassoura, soltou seus 2 cachorros e correu para o mato. Ela só seguia os tufos de mato que voavam para cima. E de repente, os seus cães que estavam atrás do bicho gritaram e choraram. Saíram do mato, cheio de marcas e com sangue. Então, ela criou coragem e foi mais fundo dentro do matagal. E de relance, ela viu um negrinho de orelhas pontudas, gorro vermelho na cabeça e uma perna só. Ela sentiu coragem e deu umas vassouradas no Saci. E quando ela fez isso, o bicho soltou fumaça pelos olhos, ouvido, boca e nariz, e ela sentiu e ouviu chicotadas, e mesmo assim continuou em pé. Porém, aos poucos, tudo se acalmou, e seu marido, que escutou a barulheira de longe, correu para casa e viu a sua mulher com as pernas cheias de sangue e de marcas. Depois desse dia, eles se mudaram e viveram em paz,
O seu marido diz que ela se cortou no mato, mas ela jura de pé junto que as marcas são a prova de que ela foi a mulher que ficou de frente com Saci. E depois disso, nada mais aconteceu. Boa noite.